Olá, bem-vindas e bem-vindos, estagiários e estagiárias do estágio supervisionado no ensino médio. Vamos hoje, aqui nessa videoaula, analisar um pouco sobre as modificações que podem ser feitas, tendo como base os diários reflexivos produzidos por vocês. Então, antes de iniciar essas modificações, só relembrar, que o diário reflexivo, que também é conhecido como diário de campo, ele não tem um modelo único para o desenvolvimento dele. Você pode usar aí a sua plena criatividade para elaborar esse material que funciona de uma dupla função. Primeiro, serve de acompanhamento das atividades feitas pelos estagiários pelo seu professor orientador. Segundo, serve como a avaliação e como frequência das atividades de estágio do nosso componente curricular. Mesmo não tendo um modelo, é importante a gente lembrar que ele precisa ter pelo menos uma organização, que inclui aí uma parte descritiva, que é um elemento obrigatório. O que é essa descrição? É você explicar, analisar, descrever, contar para a gente aquilo que você observou na escola e como foi o que aconteceu durante as regências. Entendido aqui a observação com todos os seus componentes a serem observados, desde a análise do documento até as aulas de biologia no ensino médio. Uma segunda parte obrigatória é a parte reflexiva. Não adianta apenas você, estagiário, estagiária, descrever aquilo que aconteceu na escola. Você precisa refletir sobre isso que aconteceu, sobre as implicações daquilo que você viu na escola, que você observou, e aquilo que aconteceu durante as suas regências. Por fim, nós temos aí um terceiro elemento, que nesse momento é opcional para os diários reflexivos, que é a relação com a literatura. Esse terceiro elemento só é obrigatório na elaboração do relatório final da nossa disciplina, que é apenas aqui no Enem um relatório único feito ao final. Mas até lá vocês precisam entregar os diários reflexivos. Então vamos ver aqui alguns exemplos textuais feitos por colegas de vocês em outros semestres. E nós vamos explorar aqui esses exemplos, tendo como base aquilo que foi feito. Então, nós vamos ver essa correlação entre descrição e reflexão. Primeiro exemplo. O ou a colega disse assim: no plano de ação do projeto político da escola encontram-se as seguintes metas: aprimorar a comunicação e integração na comunidade escolar, estimular a criação de oficinas pedagógicas com professores para que eles se familiarizem com os avanços da tecnologia de informação e comunicação, favorecendo assim o trabalho com os 4 pilares do conhecimento. Então aí o ou a colega de vocês colocou isso no diário. E a partir daí, nós podemos fazer algumas perguntas a respeito dessa escrita para engrandecer esse diário e também para auxiliar nesse processo de reflexão. Então, muitos de vocês, quando entregarem os seus materiais, receberão os comentários individuais com perguntas dessa natureza. O que é que significa essas metas que apareceram para você? O que você pensa sobre isso? Qual é o seu posicionamento crítico a respeito? Você concorda, discorda? Por quê? E, por fim, quais são as implicações pedagógicas disso, dessas metas que foram traçadas? Como é que elas vão impactar no ensino de biologia, no trabalho dos professores da escola e, é claro, também dos estudantes do ensino médio? Então, essas perguntas servem para direcionar
as correções escritas dentro desse diário. Essas correções, por sua vez, serão incorporadas na elaboração do relatório final da nossa disciplina. Vamos ao segundo exemplo, então. O segundo exemplo, o ou a colega disse: essas pequenas resistências são tratadas como comportamento comum e típico do adolescente, e apenas em caso de algo fora do padrão costumam ser irrelevantes pelos responsáveis da escola. Muitos alunos personalizam seus uniformes e não são punidos sobre isso. No caso aqui, era uma observação de uma aula de biologia que o ou a estagiário ou estagiária fez aí essa análise a respeito da vestimenta e do comportamento dos estudantes. Vamos então aí auxiliar nesse processo reflexivo desse exemplo 2. Podemos então fazer como perguntas: o que é que significa resistência para você? O que você pensa a respeito disso, dessas estratégias que os estudantes usam aí para burlar, abre aspas, os responsáveis da escola? Qual o seu posicionamento crítico sobre isso? Quais são as implicações pedagógicas desse movimento e dessa utilização para o ensino de biologia, para os professores e para os alunos? Entendido isso, vamos então fechar essa primeira análise com o exemplo 3. Diz assim, um trecho do diário aí do ou da colega de vocês. Turmas de segundo ano têm comportamento pior. Parecem mais imaturos, eram menos participativos e mais barulhentos. Desrespeitavam abertamente a professora. Eles faziam muitas brincadeiras e geralmente estavam agitados. A professora se irritava muito e dava uma aula muito superficial de revisão para a prova, com algumas imagens no PowerPoint sobre o tema mamíferos e aves. Alguns alunos só reclamavam dessa aula mais rápida e só com fotos de slides. Vamos então estimular aí a reflexão para esse ou para essa colega. O que significa comportamento pior para você? Seria necessário, né, expor e analisar melhor essa ideia. Como você se sentiu diante dessa situação? Veja só, no diário reflexivo eu posso e devo incorporar elementos que são mais pessoais à minha escrita, porque isso também faz parte do nosso processo de formação profissional. A forma como nós nos sentimos diante daquela realidade, seja no ensino presencial, seja no ensino remoto. Quais são as implicações pedagógicas disso? Dessa aula que foi observada pelo colega, pela colega. Você agiria diferente se fosse o regente? Se fosse lá a professora supervisora que estava ministrando essa aula? O que você faria? E por que você agiria de forma diferente? Então são essas perguntas que servem aí como estímulo ao segundo elemento do diário, a parte reflexiva. Então, meus amigos e minhas amigas, não deixem aí de fazer essas correções, essas sugestões, que serão enviadas para vocês à medida que vocês vão entregando os diários reflexivos. Aqui foi o professor Rafael Feitosa. Eu vou ficando por aqui e aguardo aí a entrega dos diários reflexivos da turma de vocês. Abraços, fiquem bem, fiquem com saúde.